Alô, você, estamos começando aqui mais um episódio do Arival Cash. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e responsável aqui por esse podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso presbítero Roberto Quirino, ele também é diretor da TV, mas ele desde 2011, né, 2011, presbítero. Fala um pouquinho da sua vida aí, presbítero Quirino. Pois é, eu cheguei na Igreja Presbiteriana no final da década de 90, aí por conta das muitas mudanças, participei de diferentes igrejas presbiterianas pelo Brasil, mas em 2011 eu fui eleito presbítero a primeira vez, ainda em Ribeirão Preto, depois em Belém do Pará, né, como oficial da igreja, e agora aqui tendo o privilégio de estar servindo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, além do trabalho aqui na nossa PPTV, né, também ter o privilégio de servir como presbítero, pastor. O nosso tema hoje, nós vamos falar um pouco aí sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Nós estamos completando agora, na próxima semana, dia 12 de agosto, 166 anos. Então nós queremos bater um papo, conversar um pouco sobre a nossa denominação e principalmente para instruir o pessoal novo que tem chegado de outras denominações aí e, né, agradecer a Deus pela obra missionária, pelo trabalho da Igreja Presbiteriana do Brasil. Antes, eu queria falar dos nossos patrocinadores, e o primeiro deles é da Riveste, revestimentos de piso e paredes. Esse pessoal trabalha com material ecologicamente... Mostra aqui, pastor. Epa, tá aí. Aqui, só para você ter uma ideia, é um material que é aplicável nas paredes, né? É assim, para você que vai fazer reforma de banheiro, de cozinha, área de serviço, é um material ecologicamente, então tem vários padrões. Eu quero que você assista o vídeo que vai passar aí agora e conheça, né, todo o estoque, todos os produtos da Riveste, revestimentos de pisos e paredes. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha, e olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra, é só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra, e quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado, ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Também Trivia Studio. Essa empresa é uma agência de branding, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunique de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. E também a editora Ezion. A editora Ezion é a editora que destina os seus lucros para a obra missionária, para apoiar o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e também da Junta Missionária de Pinheiros. Hoje nós vamos começar um pouco aqui, Quirino, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Pois é, quando a gente pensa na Igreja Presbiteriana, né, pastor, já para a gente começar, acho que você podia contar para a gente um pouco a respeito da história, né, com a chegada de Ashbel Green Simonton, que vem exatamente para o Brasil a partir de uma dedicação, de um coração missionário, de uma proposta missionária da Igreja Norte-Americana. Né? Sim. A origem da Igreja Presbiteriana do Brasil, depois de duas tentativas, nós tivemos aqueles franceses que vieram, né, no século XVI para a Baía da Guanabara e foram depois martirizados, expulsos. Houve uma tentativa também dos holandeses lá no Nordeste, mas foi em 12 de agosto de 1859 que o Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil, e essa data da chegada dele, 12 de agosto, se tornou a data do aniversário da igreja. O Ashbel Green Simonton, ele veio a partir de um movimento de avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos.
E quando você estuda a história dos avivamentos, há um despertamento missionário, né? E o Simonton foi ouvindo... Foi desafiado, né, pastor? Ele ouvindo um teólogo, né, pregando, ele se sentiu desafiado. Ele poderia ter uma carreira brilhante lá, mas ele veio solteiro ainda para o Brasil para começar aqui o trabalho presbiteriano. Pois é, e a partir da chegada do Ashby Green Simonton, ele acabou morrendo no Brasil, de febre amarela, enfim. Ele teve uma história, mas ele teve uma história de trabalho não muito longa, vamos dizer assim, do ponto de vista de tempo, mas muito efetiva para a implantação da igreja presbiteriana. Ele chegou aqui com 24, 25 anos, casou-se algum tempo depois e morreu aos 34 anos, né, de febre amarela, ele, a esposa e a filhinha dele. Mas nesse período ele fundou lá no Rio de Janeiro, aquilo que nós chamamos hoje de Catedral, né, do Rio de Janeiro, a Igreja Presbiteriana Mãe, a primeira foi lá no Rio, fundou o seminário, fundou o jornal, né, o primeiro jornal que nós tivemos aqui, que era a questão dos puritanos, né, e de uma forma assim maravilhosa, houve a preparação de pastores, né, usando a velha teologia de Princeton, e aí a coisa foi adiante. Vieram outros missionários, o cunhado dele, o Black, veio aqui para São Paulo, fundou aqui também a Igreja Presbiteriana de São Paulo, que hoje, em 1903, teve a cisão, e hoje é conhecido como a Igreja Presbiteriana Independente, né? Fica aí no centro da cidade. E a partir daí, o evangelho realmente cresceu, porque haviam duas missões, né, nos Estados Unidos que dividiram o Brasil, né? Existe a missão da Igreja Presbiteriana liderada por Nova York, e havia a outra missão que ficava na Virgínia, lá, que foi para o Nordeste do Brasil, né? E aí, através desses trabalhos, do esforço desses pioneiros americanos e também com o treinamento de obreiros nativos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em 1888, né, organizou o primeiro sínodo, né? E rapidamente, né, pastor, a gente já teve também os pastores brasileiros sendo ordenados, né? O primeiro que era padre, inclusive, não, José Manuel da Conceição. O ex-padre José Manuel da Conceição, ele foi ordenado aqui em São Paulo, né? Foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro, sim, né? Sim. Ele foi ordenado e ele fez um trabalho aqui pelo interior de São Paulo, né? Sim. Ele sempre seguia a linha do trem aí e foi plantando igrejas no interior de São Paulo. E teve um instituto em homenagem a ele, que funcionou em Jandira, mas hoje nós temos o nosso seminário José Manuel da Conceição, que é o seminário que fica aqui no Campo Belo, aqui em São Paulo. E a igreja é um projeto de Deus, né? Ela cresceu. Hoje, eu acredito que nós ultrapassando a casa de 1 milhão de presbiterianos no Brasil, e é uma denominação sólida hoje, graças a Deus. A igreja está espalhada por todo o Brasil. Sim, nós estamos presentes em todo o Brasil e temos um trabalho também. Tem um trabalho missionário muito importante que está acontecendo. Tá. A gente estava conversando aqui antes de começar, né, pastor, a respeito desses 3 pilares, a gente pode dizer assim, da igreja presbiteriana: a missão, né, o pilar missionário, a confessionalidade e a questão do governo presbiteriano. Vamos tratar sobre essas 3 questões aqui, né, pastor? Vamos começar por qual? Quem você quer começar? Vamos começar. Você quer estar com a missão? Vamos lá. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a característica fundamental, né, que diferencia a igreja presbiteriana de outras igrejas, é que a igreja presbiteriana é confessional. Ela tem uma confessionalidade. E o que isso significa? Nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como a nossa única regra de fé e prática. Isso está lá, né? Isso está lá no nosso manual presbiteriano, é o primeiro artigo, né? Sim. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem a Bíblia, a Palavra de Deus, como sua única regra de fé e prática. Só que nós temos também aquilo que nós chamamos dos documentos históricos, os símbolos de fé da igreja. Então nós subscrevemos a Confissão de Fé, né, de Westminster, e também o Breve Catecismo e o Catecismo Maior. Esses documentos são os documentos que nós
que, de uma certa forma, expressa aquilo que nós confessamos. Então, nós nos reunimos como igreja em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós o fundamento da igreja, né? Não é a igreja que escreveu a Bíblia, mas é a Bíblia que produziu a igreja, né? E quanto mais a gente ensina e prega a Bíblia, mais a igreja de Cristo vai sendo edificada. Ele edifica a sua igreja. Então, essa questão da confessionalidade era um ponto fundamental. E diante de tudo isso, né, pastor, que a gente tem visto acontecendo e sendo discutido, e hoje a gente tem aí as redes sociais, tem as mídias, uma porção de denominações discutindo a confessionalidade ou não da Bíblia, ou a integridade ou não da Bíblia, se ela tem que ser atualizada, se não tem que ser, se a Bíblia contém a palavra de Deus. Para a igreja presbiteriana, para nós, isso é muito claro, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Sim, a palavra de Deus, ela nunca se desatualiza, né? A Bíblia, não existe um livro tão atual como a palavra de Deus. Nós podemos hoje fazer uma leitura do mundo hoje através da palavra de Deus. E a palavra de Deus é eterna, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, nós continuaremos firmes, né? E essa precisa ser a base da igreja, né? Sim, infelizmente a nossa igreja mãe, né? A PCUSA, que foi essa denominação lá nos Estados Unidos, ela se afastou da palavra, abraçou o liberalismo teológico e é uma igreja que está morrendo, né, do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Enquanto isso, graças a Deus aqui no Brasil, nós corremos às vezes alguns perigos, né? Porque às vezes sempre tem alguns colegas, alguns pastores que tentam transformar a igreja presbiteriana numa seita reformada, né? E a igreja presbiteriana não é uma seita. A igreja presbiteriana, ela tem a sua confessionalidade definida, né? E respeita aqueles que pensam diferente. O próprio movimento da reforma, havia discussões entre Calvino, Lutero, Melanchthon, Zwinglio, né? Sim. E por isso que eles produziram as confissões e os catecismos, justamente para poder sintetizar o ensino bíblico naquilo que nós cremos, né? Então, a gente precisa estar sempre vigilante nisso, né? Eu me lembro muito do Reverendo Boanerges Ribeiro. Eu tive o privilégio, em 1996, quando eu cheguei aqui em São Paulo, e tinha o privilégio de desfrutar da companhia dele, porque eu tinha conhecido ele lá em Olinda, ele era muito amigo do meu sogro, e eu acho que não existia um homem tão presbiteriano como o Reverendo Boanerges, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele entendia que nós temos a nossa confessionalidade, mas devemos respeitar os outros. Ele, por exemplo, os livros dele foram publicados pela CPAD. Ele pregava constantemente na Assembleia de Deus, né? Eu me lembro quando o Edir Macedo foi preso, ele saiu em defesa do Edir Macedo, né, falando justamente sobre a liberdade de religião. Então, ele era um presbiteriano, da Gema, sim, né? Foi presidente do Supremo Concílio. Indiscutivelmente presbiteriano. Mas ele era um homem que tinha uma mente reformada, né? Ele não via a igreja presbiteriana como uma seita, porque muitos estão... Isso é um perigo, né, pastor? É um perigo, é um exagero muito grande que nós enfrentamos aí. A gente, às vezes, é criticado por isso, né? Sim, mas a gente não pode acreditar que a salvação em Cristo Jesus está restrita a uma placa de igreja. Não. Não é possível isso. Não, o corpo de Cristo... O corpo de Cristo está espalhado. Está espalhado. É só você ler Efésios capítulo 4, há um só corpo, né? Sim. Um só Pai, um só Senhor. É verdade. Então... Infelizmente tem que lidar com essas... Diferenças, né? Essas diferenças. Mas os nossos irmãos batistas, metodistas, assembleianos, e há irmãos aí que são convertidos e hoje militam em igrejas alternativas, mas são crentes, são convertidos. E a gente respeita isso, né? E é algo que a gente não tem como saber, né? Isso é algo que está no coração de cada um e é algo que a salvação em Cristo é pessoal. A gente não tem uma plaquinha de salvo, né? A gente podia andar com a plaquinha aqui, sou salvo, mas não dá. Uma coisa, por exemplo, que diferencia a igreja presbiteriana nessa questão da confessionalidade, né? Nós somos herdeiros da Reforma Protestante
por exemplo, depois da confessionalidade, nós somos uma igreja conciliar, certo? Onde a força da igreja está na base. Sim. E no sistema calvinista, a partir da igreja local. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, a denominação, é uma federação de igrejas locais. E o processo é de baixo para cima. Aí, com 4, 5 igrejas formam um presbitério, né? O presbitério, 3 presbitérios formam um sínodo, e você tem o Supremo Concílio que reúne aí. Para quem não entende bem essa administração, esse governo presbiteriano, é importante dizer que a Igreja Presbiteriana ela se organiza em concílios, ela se organiza em conselhos, vamos dizer assim. Isso. Você tem o conselho da igreja local, que é eleito pelos membros da igreja, pela Assembleia. Sim. A partir daí, os conselhos das igrejas se organizam em presbitérios. E aí você tem os presbíteros indicados também para esse presbitério, ou seja, tudo é representativo, né? Tudo é governo representativo. Sim, aquilo que a gente chama, o nosso governo está dividido em 3 partes, né? Assim, a nossa Constituição. Você tem a Constituição da Igreja, né? A CI, você tem o Código de Disciplina e você tem os princípios de liturgia. Sim. Então, isso aí forma aquilo que a gente documento, que estabelece o funcionamento de cada concílio, a competência de cada um, né? Por exemplo, é competência do conselho ordenar diáconos e presbíteros, mas o conselho não ordena pastores. Quem ordena pastores são os presbitérios. Né? E da mesma forma, quem disciplina membros de igreja é o conselho da igreja, mas quem disciplina pastores são os presbitérios. Então, existe essa não é uma hierarquia, a gente chama de competência. Né? A figura do pastor, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é chamado de presbítero docente. E você é presbítero regente. Então, nós formamos o Conselho de Pinheiros, são 15 presbíteros. Mas ali o meu voto, o seu voto... Valem a mesma coisa. Quem define é o conselho. Né? É a maioria do conselho. A maioria do conselho. E é importante dizer que os presbíteros e os pastores, eles têm um mandato específico, assim, um mandato de 5 anos. A cada 5 anos... a gente é votado novamente ou não. Se você não está fazendo um bom trabalho, se a igreja não reconhece em você uma liderança, a igreja tem toda a condição de trocar você por uma outra liderança local, né? E acho isso é fundamental para a saúde da igreja, né? Porque a igreja não tem dono. Certo. O dono da igreja é Jesus, né, pastor? Existe um estatuto, né, que rege todas as igrejas hoje, né? Então você tem um manual presbiteriano, lá tem um modelo de estatuto. E nesse modelo de estatuto você tem lá as competências definidas, né? A competência da Assembleia, competência do Conselho, né? Como o patrimônio da igreja é administrado, em nome de quem fica o patrimônio, né? Sim. As igrejas locais, todas elas são proprietárias dos seus imóveis, né? Que são comprados com os recursos da igreja local. Se houver uma dissolução, alguma coisa, o bem fica para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca vai para a mão de pessoas, né? De terceiros. E é importante também, pastor, dizer que todas essas informações elas estão sempre à disposição dos membros da igreja local. Sim, né? Claro. Os membros da igreja local podem e são informados, inclusive, pelo menos uma vez por ano, né? Tem uma assembleia onde são informadas todas as contas, onde são informados tudo que acontece na vida da igreja. O membro da igreja presbiteriana tem acesso a tudo isso. Essa transparência também é fundamental para a igreja. Né? Sim. É porque no estatuto as competências estão ali claras. Por exemplo, o conselho tem a competência de administrar a igreja, mas o conselho não tem a competência de vender ou adquirir patrimônio. Quem decide isso é a Assembleia da igreja. O conselho, ao administrar os recursos da igreja, ela tem elege o presidente, que é o pastor, secretários, você tem tesoureiro, 1 ou 2 tesoureiros, né? E você tem uma comissão de exame de contas da tesouraria. Então, o pastor da igreja, ele não manipula dinheiro, né? A gente não... eu assino, né? Porque eu sou responsável. Os pastores todos são responsáveis, né? Assinam junto com os tesoureiros.
mas a gente não faz a manipulação. Quem recolhe as ofertas são os diáconos, que entregam isso para a tesouraria, e grande parte hoje, os dízimos e as ofertas são enviadas via online, né? Sim. Cada um entrega o seu dízimo. E aquilo ali, o conselho se reúne, faz o orçamento anual e cumpre aquele orçamento, né? Perfeito. Dentro da perspectiva da capacidade de arrecadação de cada igreja local. Agora, pastor, além dessa questão financeira que é gerida pelo conselho, tem outras questões que são de competência local. Às vezes as pessoas têm alguma dúvida. Na igreja X bate palma, na igreja Y não bate palma. Isso é competência do conselho da igreja local. Tem algumas questões que são geridas pelo conselho local e algumas questões que são decididas ou no presbitério, ou no sínodo, ou até no Supremo Concílio, né, pastor? Depende das competências, de novo. Uma coisa que a gente precisa entender, que o pessoal fala muito hoje em princípio regulador do culto. Ia perguntar isso para o senhor, porque o senhor falou a respeito da liturgia, né? A gente é dividido em 3 aí, tem uma questão litúrgica. Sim, veja bem. Existe um princípio regulador de culto, finalmente? Não, nós temos os princípios de liturgia. Certo? É diferente. Diferente. Os princípios de liturgia são documentos oficiais da igreja, aprovados. E é tão interessante que ali você tem, né, nesses princípios de liturgia, você não tem um missal. Certo? Você não tem ali uma liturgia fechada. É por isso que você pode chegar numa igreja presbiteriana e aquela igreja ali seguir aquele modelo de Isaías 6. Adoração, confissão, perdão. Aquele modelo que foi ensinado por algum tempo nos seminários, né? Aquele modelo de Isaías 6. Até o nosso seminário Novo Cântico, ele segue essa adoração, contrição. Sim, né? sim. Mas a igreja presbiteriana não põe uma camisa de força, né? E, por exemplo, nós, aí na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós trabalhamos com temas bíblicos e as liturgias dominicais, elas são diferentes, né? Sim. Mas a gente usa os 5 elementos de culto. O que é que não pode faltar no culto? Que são? Vamos lá. Por exemplo, a oração, a palavra lida e pregada, o ofertório, os sacramentos, e faltou o quê? Vou repetir aqui. Né? Oração, música, palavra, ofertório e sacramentos. Então, os nossos sacramentos, né, eles são, na sua grande maioria, realizados em culto público. Está lá definido nos nossos princípios de liturgia. Pode batizar, fazer um batismo em casa, no hospital? Pode. Mas, geralmente, isso é feito publicamente. É a mesma coisa do serviço da ceia. Pode servir a ceia em casa? Pode, com uma pessoa doente, etc. Mas normalmente isso é feito no culto público. No culto, né? A ordenação de oficiais, né? Nós temos, graças a Deus, né? E isso é um privilégio que nós temos, né? Como igreja presbiteriana, de preservar a nossa identidade, né? Através da nossa confessionalidade, da nossa forma de governo, né? E respeitando esses documentos. Não tem, né? E tendo a liberdade. Você falou de bater palma mesmo, né? Pois é. Tem as igrejas presbiterianas agora estão pintando a parede de preto também. Tem umas igrejas assim, colocando lucênica e tal. Tem a igreja de Pinheiros, por exemplo, que é um dia, né? Na igreja é de noite, mas está um dia ali dentro. Todas as luzes acesas e tal. Mas isso é uma decisão do conselho que ouve, obviamente, a Assembleia, porque a função dos presbíteros, né, e do pastor, mas principalmente dos presbíteros, é levar para o conselho aquilo que é anseio dos membros da igreja. O presbítero tem que estar ali ouvindo, né? O diácono está ali servindo. E outra coisa, também. Há coisas que são claras. Por exemplo, a igreja presbiteriana não faz exorcismo em culto público. Sim. Não é elemento de culto. Dança, para nós, não é elemento de culto, certo? Tem os irmãos que se balançam, né? Mas não é. Nós temos os 5 elementos do culto, né? E esses 5 são respeitados. São respeitados, né? Lembrando, desculpa, pastor, lembrando sempre que uma coisa comum ou uma coisa que faz parte dessa liturgia para todas as igrejas é a centralidade na palavra. Sim, sim. A palavra é o centro do culto, né, pastor? A palavra define a liturgia, né?
quando você fala desses 5 elementos, esses 5 elementos são os elementos que você encontra na Bíblia, né? Ali como elementos do culto cristão, do culto da nova aliança, que é outra confusão que existe hoje aí, né? Essa mistura entre o culto da nova aliança e o culto da velha aliança. Então tem algumas igrejas aí que o pessoal vai lá para Israel e traz um shofar para tocar no culto, traz aquela arca da aliança, põe lá na frente. Faz uma réplica. Uma réplica da... Tem a galera que veste de judeu e entra com a arca. Os tocadores são chamados de levitas. Mas isso não é uma judaização do culto, pastor? Eu acho que isso é uma ignorância, né? Pronto, já. Porque Jesus... Eu estou aqui escolhendo as palavras. Já vai. Jesus, ele diz isso lá em João capítulo 4, a partir de hoje. É a nova aliança. É a nova aliança, né? As coisas mudaram. E sempre a gente precisa tomar cuidado, porque sempre há os desequilíbrios nessa área litúrgica, né? Sim. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro, né? Eu me lembro do pastor Hernandes, que ele foi pregar numa igreja aí, e ele estava sentado, o pessoal cantando, e de repente desceu uma menina, uma bailarina do telhado, assim, desceu. Quase ele teve um infarto, né? E isso aí não faz parte do culto. O culto não é show, né? E o culto, ele é firmado na palavra, mas ele é teocêntrico. Nós temos que adorar a Deus. Sim. O culto é dirigido a Deus. O culto não é pra gente, né? Não. O culto não é pra gente. Às vezes a gente tem a impressão de tem algumas pessoas saindo da igreja, hoje o culto foi bom. Hoje eu não gostei do culto porque a música não sei o quê, porque a palavra... O culto, ele é o nosso culto público para Deus, né? Na verdade, não é pra gente, né? Claro, nós somos alimentados pela palavra, nós somos, enfim, é um tempo em que a gente está mais próximo também da comunhão de Deus, enfim, tudo isso faz parte do culto, mas o culto, ele é para adorar a Deus, né, pastor? Sim, veja bem, eu tive o privilégio lá na década de 80, 90, né? Eu não era nascido ainda. Da aula lá no seminário, eu estudei bastante esse tema fui professor de liturgia, né? E estudei bastante esse assunto, que eu acho que é um assunto importante. Se você observar a história de Israel, as distorções cometidas pelos reis e pelo povo de Israel sempre foram na área de culto, né? A briga, né? E essa é uma tentação que a igreja sempre vai viver, essa distorção do culto, né? Então, o culto, a palavra liturgia, né, do grego, que a gente usa como se fosse a ordem do culto, a palavra liturgia, ela é um composto que se chama laos, que é povo, e ergon, que é trabalho. Então, a palavra liturgia significa um serviço oferecido pelo povo. Como se diz na língua inglesa, o service, né? Quando você chega nos Estados Unidos, service, né? Então, o culto é um serviço espiritual que você presta a Deus ali, né? E deve expressar aquilo que nós conhecemos de Deus, né? Quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Sempre você vai encontrar esses dois pontos fundamentais do culto, né? Deus é adorado por quem Ele é, e Deus é adorado por aquilo que Ele faz, né? Principalmente para nós. Por isso que louvor e ações de graças caminham juntos nas Escrituras Sagradas, né? E os sacrifícios espirituais que nós temos hoje não se restringe ao momento do culto, né? O culto é aquele serviço comunitário, mas o culto é a vida. Sim. Né? Onde nós estivermos, nós somos santuário do Espírito Santo. Sim. E a nossa vida é um culto a Deus. Não dá para ligar o botão de crente no domingo, né? E desligar. Aí sai da igreja, desliga, pronto. Então, já cumpri minha obrigação. Pois é. Quando você vai para o culto cerimonial, lá, o culto era limitado a espaço, a pessoas, a objetos, mas isso não existe mais
na nova aliança. Porque nós somos o templo do Espírito Sim. Santo, afinal de contas, nós temos que prestar culto a Deus o tempo todo. Sim. A gente vai estourar esse programa aqui, pastor. A gente falou da igreja presbiteriana como uma igreja confessional, da igreja presbiteriana como uma igreja conciliar, mas a igreja presbiteriana é uma igreja missionária, né? Sim, sim. É na essência, né? Na essência. Ela nasceu fruto da vinda de missionários para cá, né? E ela cresceu através do esforço, né, missionário. E aí entra uma coisa muito bonita, querido, que a gente precisa resgatar na igreja presbiteriana hoje, que é o trabalho dos crentes comuns. Por exemplo, a igreja presbiteriana de Pinheiros, ela nasceu, né, em 1902, de um grupo de irmãos chamados Esforçadores Cristãos, da Igreja Presbiteriana Unida, aqui de São Paulo, que é a nossa igreja mãe. Esses irmãos saíram lá Da Rua Helvétia. da Rua Helvétia, subiram, né, e vieram aqui nessa região de Pinheiros, que era uma região de olarias, né, porque tinha um rio aqui, e eles começaram o trabalho em 1902, e em 1906 a Igreja Presbiteriana de Pinheiros foi organizada, né? E a denominação também, ela tinha a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estrangeiras, né? Que agora é a PMT, né? A PMT, que é as estrangeiras, né? Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E eu tive o privilégio de trabalhar na Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais plantou igreja em todos os estados do Brasil, né? Sim. Então, todos os estados do Brasil hoje têm a presença da igreja presbiteriana por causa desse esforço também da denominação. Botar lenha na fogueira aqui. O pessoal fala que como nós somos calvinistas e nós somos reformados e nós acreditamos na eleição incondicional, então, tipo assim, mas por que presbiteriano faz missão e prega se os eleitos já estão decididos desde antes da fundação do mundo? Eu sei por quê, é só para pôr lenha na fogueira, pastor. Não, se não existisse a doutrina da eleição, não existiria a doutrina da salvação. Certo? Por quê? Deus escolheu, o Filho, Jesus, veio e redimiu os seus eleitos, a sua igreja, e o Espírito Santo é quem converte aqueles eleitos de Deus redimidos por Cristo. Então, a doutrina da eleição, ela é a motivação missionária. Eu não sei quem são os eleitos. Eu não tenho lá o livro da vida, né, com o nome dos... Seria mais fácil. Seria mais fácil e mais rápido, né? Mas não. Não, ele diz que nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu gosto sempre de dizer assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. O papel de chamar é nosso. Nós chamamos a todos. Mas, departamento de crédito, né? Aqui é departamento de vendas, lá é departamento de... Quem aprova o crédito é Deus. Ele conhece os eleitos dele. E ele converte, né? A gente tem uma frase muito... Deus predestina os fins e predestina também os meios. Nós somos os meios, né, para Deus alcançar os seus fins, né? Se você está aqui hoje, né, dirigindo essa IPP-TV que tem alcançado tanta gente, Deus trouxe você, né? De alguma forma, todos nós fomos todos trazidos aqui para cumprir essa missão, né? E outra coisa, a eleição, ela não pode ser usada, primeiro, como desculpa para não evangelizar. A gente fica aqui, deixa que Deus vai mandar os eleitos para dentro da igreja. Isso não existe, né? Até porque Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho. Sim. Ou seja, e na verdade, ir e pregar o evangelho e falar da palavra de Deus é um privilégio que nós recebemos. Sim. Não é isso, pastor? Não tem outro método. Não tem outro. Não tem. Se nós não pregarmos, as pedras falarão. Clamarão, né? Então, a missão é de Deus. A missão não é minha. E Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a igreja foi enviada. A igreja permanece na terra, ou vai permanecer na terra, até ela cumprir, né, aquele princípio de que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. A única justificativa porque a igreja não foi levada para o céu ainda
É porque ela ainda tem salvo por aí que precisa ouvir a palavra. A palavra de Deus. E ainda que seja no futuro, ainda que seja. A gente não sabe o tempo, né? Enfim, a gente não sabe quando vai ser isso. Pastor, claro, a gente está falando aqui da Igreja Presbiteriana como um todo e falando dessa questão de missões, mas a gente está em agosto. Agosto é o mês de missões. Sim. E acho que a gente não pode deixar de falar também a respeito do trabalho missionário que é desenvolvido em especial pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros através da sua junta missionária. Sim. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem essa visão, tem essa missão, tem esse propósito e tem feito isso acontecer de maneira muito efetiva, né? Através da JMP, via online, através aqui da nossa IPPTV, enfim, são muitos trabalhos, né, pastor? Olha, isso aí eu entendo que está no nosso DNA, né? A nossa visão é ser uma grande igreja missionária e hoje nós temos um trabalho que é feito na igreja local, as pregações, os ministérios, tudo. Você tem a TV, que comunica 24 horas por dia o Evangelho. Nós temos a junta missionária, que tem a sua diretoria e que administra, são cerca de 150 projetos missionários. É muita coisa. Muita coisa. E nós temos a editora, né, a Ezion, que também produz literatura de boa qualidade, inclusive adquirindo Bíblias, e eu acho que nesses 5 anos aí também da Ezion, ela já distribuiu literatura de qualidade, literatura que expressa a nossa confessionalidade, né? Sim. Nós temos aí uma série de clássicos que têm sido produzidos. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu vejo, querido, alguns desafios para a nossa denominação, né? A nossa denominação presbiteriana. Eu participo, participei de todas as reuniões do Supremo Concílio, trabalhei na JET, Junta de Educação Teológica, fui presidente do PMC, da Junta de Missões Nacionais, etc. E eu creio que a partir de agora, a igreja tem alguns desafios, ela precisa fazer um choque de gestão, né? Eu acho que a APECOM tem que se tornar, de fato, uma rede de comunicação, esquecer essa parte de evangelização, né? Assim, de focar realmente em comunicação, em redes sociais, para ajudar as igrejas locais também a desenvolverem isso. Eu sei que eles estão fazendo isso, mas precisa ter mais foco. E, olhando para a IPB hoje, nós temos 3 órgãos trabalhando nessa área de missões, né, que é o PMC, a Junta de Missões Nacionais e a PMT. A PMT. Eu creio, seguindo aqui um modelo mais coreano, eles têm uma missão global, né? Eles chamam de Global Mission, né? E ali eles coordenam o trabalho nacional e o trabalho internacional. Mas o foco dele mais é o internacional. Porque no DNA da igreja lá, e está na nossa Constituição, quem planta a igreja local são as igrejas locais. Nós temos centenas de igrejas locais no Brasil que nunca plantaram outra igreja. Entendeu? Isso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está fazendo não é a exceção, é a norma, é a regra. É o que todo mundo devia fazer, né? Todo mundo vai, porque está lá, é da competência exclusiva do conselho da igreja estabelecer pontos de pregação e congregações. Quem organiza a igreja é o presbitério. Mas a partir do trabalho da igreja local. Então, eu creio que esse é um desafio. Outro desafio que eu vejo é nessa questão da formação teológica, né? Nós precisamos unir o academicismo, né, com a parte mais prática. Nós temos que fazer uma campanha forte de vocações hoje, pastorais, porque nós entendemos que ser pastor é vocação mesmo, é um chamado específico de Deus para ser pastor mesmo, né? E nós corremos o risco, né, de termos uma igreja muito competente, muito intelectualizada do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista do conhecimento da teologia, mas sem uma pegada prática, né? Sem um viés, né, realmente pastoral, evangelístico, né, de crescimento. Essa é uma preocupação que eu tenho e que eu vejo, e que nós temos que
que dá uma girada agora. Eu acredito. É um baita desafio, né, pastor? Mas porque passa pela conscientização das lideranças das igrejas locais que precisam repassar isso para os membros das suas igrejas e esse coração missionário precisa ser veja bem, reavivado, eu creio que a executiva do Supremo Conselho da Igreja, que é composta de uma mesa mais os presidentes de sínodos, eles têm que fazer reuniões para repensar tudo isso. Por exemplo, nós temos igrejas aí que não tem mais departamento infantil, né? Não tem escola bíblica dominical, por incrível que pareça. Será que nós estamos passando a fé para as novas gerações? Existe uma estratégia, um projeto de igreja para isso? Eu acho que esses últimos Supremo Conselho que eu fui aí, só discutimos assuntos sem nenhuma importância, sem nenhuma relevância. Né? Porque você tem o lado das autarquias que andam, que caminham, né? Certo. E tem os seus conselhos lá, são autarquias. Mas quando você fala na igreja, trabalho infantil, trabalho com jovens, trabalho com adolescentes, trabalho com os idosos, o crescimento, o desenvolvimento da igreja, sim, nós não temos discutido isso, nós não temos debatido isso, né? E eu creio que a partir desse Supremo Conselho que vai ter em 2026, documentos devem entrar com propostas nesse sentido, de repensar a igreja. Ia perguntar isso para o senhor. Você acha que esse Supremo Conselho do ano que vem vai ser em Manaus, inclusive, né? Sim. Esse Supremo Conselho do ano que vem, o senhor acha que vai ser um marco, ou precisa ser um marco, para a história futura da Igreja Presbiteriana do Brasil? Eu acho que sim, porque, na minha visão, né? Sim. Eu acho que se nós perdermos mais 4 anos sem repensar a igreja, né? Sem remodelar, sem fundir. Por exemplo, eu estava foi quando eu fui presidente da Junta de Missões Nacionais. Eu entendo que a Junta de Missões Nacionais ela tem que ser um polo assim, de fomentar igrejas locais a plantar novas igrejas. Porque a Junta já plantou no Brasil todo. Você tem igrejas em todos os estados e federações da federação. Então, nós temos que cutucar essas igrejas locais, esses presbitérios regionais, para que eles façam isso, né? E esse é um ponto que eu estou falando, que ainda nós temos que repensar nessa questão de modelo de plantação de igreja transcultural, né? Eu acho que eu vejo alguns missionários nossos, nós estamos plantando lá, a gente procura dar um sustento completo para ele, né? Os nossos missionários da PMT, eles recebem uma ajuda, um treinamento, claro, um compromisso, e tem que ter alguém realmente coordenando. Sim. Mas eles saem por aí pregando, né, correndo atrás de dinheiro. Foco, né? É hora de ajustar o foco. Sim, eu acho que esses assuntos, a educação teológica, né, a quantidade de seminários que nós temos, o currículo, hoje metade do currículo, hoje, pode ser online. E metade presencial. Você pode, num curso de 4 anos, fazer em dois presencial e dois online. Tem muita coisa para ser discutida, né? Tem, olha, sim. O tempo já foi, mas o podcast do senhor é o senhor que manda. Eu tô aqui, a gente tem que... Eu quero declarar aqui, né? Os meus avós foram evangelizados pelos missionários americanos lá no interior da Bahia. Alexandre Rizzi, que tem um nome hoje, que é o nome da Biblioteca do Seminário Presbiteriano do Norte. Eu me formei lá no Norte. Eu amo a minha denominação, sou presbiteriano, convicto. Os nossos fundamentos todos estão na Bíblia, na fé reformada. Sim. E nós precisamos, cada vez mais, reafirmar isso, né? Agora, nós não podemos perder a oportunidade histórica que nós estamos vivendo hoje, né, com os recursos que nós temos, de ter um trabalho mais efetivo como igreja presbiteriana, né? Eu acho que o Brasil precisa, o mundo precisa, né? Então, nós temos que ser reformados, bíblicos mesmo, que não tem outro jeito. Nós não temos autonomia
na pregação, né? Sim. Nós temos que pregar a palavra de Deus. O evangelho, ele é simples, nós não podemos nos afastar da simplicidade do evangelho. Nós temos que ter humildade de entender que Deus usa outras pessoas de outras denominações também para plantar o seu reino e viver um tempo de mais proativo, mais de crescimento. Perfeito. Acho que foi, né? Obrigado pela oportunidade de participar com o senhor aqui. Eu quero agradecer você. Não, eu que... E próximo domingo, dia 10, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nós teremos os 4 cultos de gratidão a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estaremos celebrando com gratidão. Nós temos orado pelas lideranças, pelas igrejas, pelos pastores, pelo presidente do Supremo Concílio, a mesa do Supremo Concílio, pedindo que Deus continue dirigindo a nossa igreja, dando sabedoria e paz aos nossos líderes. Amém. Tá? Até o próximo Arivalcast, tá bom? Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?